Seja muito bem-vindo à nossa aula e agora a gente vai começar diretamente aqui da nossa área de trabalho, que a gente vai programar toda a nossa estrutura de como que a gente vai fazer o nosso mosaico. Então essa estrutura, conforme eu já mostrei na aula de identidade visual do nosso curso, a gente prepara toda a nossa primeira página aqui com o planejamento, texto, cores, elementos e o que mais a gente for colocar para assim a gente juntar todos eles e aí sim poder criar nosso mosaico, nosso design, ok? Então, dentro do planejar, o que a gente vai fazer? Qual é a capa, qual é a cor, qual é o texto, qual é as cores, elementos, o que a gente vai fazer? Se vai fazer um post, dois posts, vai fazer o carrossel com 5, com 10 posts, qual é a segmentação que a gente vai fazer, qual é o público que a gente vai atingir, entre outras coisas que a gente já viu por aí. Então, esse mosaico aqui, eu estou planejando ele em fazer um post chamativo de como decolar o nosso Instagram e a gente vai desenhar toda a estrutura primeiro e depois sim a gente vai para o nosso conteúdo. E o primeiro passo é criar o texto. E o texto pode ser o texto do título ou pode ser texto também como conteúdo, né? O nosso texto, título e subtítulo, o que a gente vai colocar nele. Então, o tamanho, qual é o tamanho que vai ser o nosso texto. Então, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês se lembrarem. O texto pode ser o título, pode ser a descrição. Ficou feio assim. Ou vamos botar... Peraí, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Descrição, assim. E o título, vou botar aqui, ó, título, texto, agora o título, a descrição, vou botar aqui a descrição também, pode ser, vou botar com maiúsculo, descrição. O que mais que vai dentro do texto? Pode ser o tamanho do texto, pode ser fonte também, o estilo de fonte que ele vai ter. Deixa eu baixar aqui, fonte. E por aí vai. Você vai, então, pegar e vai fazer esse projeto aí de tamanho e vai botar tudo certinho aqui. O texto, o título, descrição, qual é o tamanho da descrição, qual é o formato que ela está. Isso tudo você pode, então, definir dentro dessa primeira página. Assim como cores, que eu gosto de colocar como o círculo aqui para identificar as minhas cores. Deixa eu posicionar cores aqui. E aí vai ser quais as cores que eu vou usar dentro do meu elemento. Deixa eu copiar outra e vou botar, por exemplo, essa cor azul e vou colocar outra cor também, que é a minha cor cinza, escuro. Não vai aparecer aqui porque ele está com preto, mas vamos botar aqui em preto. Agora sim. Então vai aparecer as minhas cores, qual é a minha identidade aí visual da minha marca. Pode ser mais cores se você quiser, mas eu gosto de identificar nesse formato. E aí você consegue já saber que eu tenho o meu texto, meu título, descrição, tamanho, fonte, todos eles aqui, as cores, quais as cores que vai ter, elementos, quais são meus elementos, o que eu posso colocar aqui de elementos que eu vou utilizar dentro do meu projeto. Então, eu já tenho todos esses aqui estipulados. Meu título, por exemplo, nesse formato. Eu já deixei, na realidade, toda essa descrição, ele é no formato dessa fonte, Barlow, e vai ter o tamanho de 90, e ele vai ser em negrito. Então, todos eles aqui eu já deixei num formato único de texto, descrição, tamanho e fonte. Vai ser tudo igual. Aí depende do que você vai querer chamar a atenção para o seu projeto. Elementos. Que tipo de elementos, então, vamos colocar? Eu vou botar elementos nesse aqui. Vou buscar em elementos
no menu aqui a palavra Canva. Então, eu busquei o meu símbolo, meu elemento Canva. Eu posso deixar junto aqui com elementos. Então, já sei que eu vou utilizar esses aqui. Eu posso buscar como Instagram, a palavra Instagram. Então, a gente busca o elemento Instagram também, que eu vou utilizar nesse meu mosaico. Deixa eu ver o que mais. Bom, a princípio é isso. Se tiver mais alguma coisa, eu posso estar, então, adicionando aqui em elementos. E eu acho que é interessante você ter esse padrão aí. Planejar o que você vai planejar, o texto e as suas respectivas tamanhos de dimensões e fontes, as cores, os elementos, e aqui por final eu deixo a chamada de ação, porque isso aqui é um padrão meu, então você pode estar criando também um padrão seu, onde tem a Call to Action, onde tem a final do nosso post, para que seja feita a ação necessária que você deseja dentro desse post. E eu gosto, sempre no final você vai ver que eu gosto de botar uma apenas das ações. Eu não peço para você curtir, compartilhar e salvar ao mesmo tempo, porque isso é uma coisa que o cérebro humano não consegue captar mais de algumas informações e às vezes a pessoa não consegue captar uma, imagina 3. Então, se você pedir para curtir, compartilhar e salvar, daqui a pouco ela nem se lembra o que você pediu a primeira vez. Então, o que eu deixo de informação aqui para ele? Eu faço uma pergunta: gostou? Eu não sei se você está conseguindo ver aí. Está bem pequenininho, vamos aumentar um pouquinho aqui o zoom. Então, eu deixo ali a pergunta: gostou? Escolha alguma ação abaixo. Então, eu vou pedir para a pessoa escolher apenas uma. Então, no momento que ela tem as opções para escolher, fica muito mais fácil do que ela pegar e fazer as 3 ações juntas ou muito mais. Por mais que seja visível o que ela precisa fazer, ela sempre vai escolher uma. É difícil escolher mais do que uma ou várias opções, certo? E aqui um segredinho que é ative as notificações. Eu não sei se você já viu, mas no próprio Instagram, quando você abre a página do Instagram, lá tem os 3 pontinhos na identificação. Você consegue então ver que tem aquela notificação e você pode pedir para o seu prospect ou para o seu cliente ou para a pessoa que estiver visualizando, para ele ativar as notificações, que cada vez que você postar algo novo, essa notificação vem para o Instagram dessa pessoa, desse usuário, e aí sim você consegue ter mais pessoas visualizando o próprio seu Instagram, né? A sua postagem nova que você fez aí, certo? Então, isso aqui é os elementos que a gente precisa ter para que, de fato, seja relevante dentro da nossa estrutura. Depois que você fez toda a estrutura, aqui você vai passar para o próximo passo, que é a nossa próxima aula, onde eu vou adicionar uma página e aí eu vou fazer a página de recorte, onde eu vou passar todos os posts que eu passei para vocês aí. Neste caso, a gente vai fazer 5 posts nessa estrutura desse mosaico, onde vai ter a primeira camada, vai ter o conteúdo no meio e vai ter a chamada para ação em último, tá ok? Então, bora para a próxima aula.